Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu sou mecânico, sócio de uma oficina aqui mesmo no bairro. Era uma quinta-feira de manhã, eu estava saindo para o trabalho e quando virei a esquina, passei por um carro parado no acostamento. O que me chamou a atenção foi que o capô estava levantado. Pelo jeito a pessoa devia estar com algum problema. Encostei assim atrás e fui ver se conseguia ajudar. E só então percebi que a motorista era uma mulher. Ela estava dentro do carro com o celular do ouvido, com certeza tentando ligar para alguém. Me aproximei, me apresentei, falei que era mecânico. Perguntei se podia ajudar. E, a princípio, pelo menos, ela me olhou assim meio ressabiada. Como se, sei lá, mas enfim, quando viu que eu estava usando a roupa que eu costumava usar na oficina, deve ter percebido que eu estava falando a verdade. Falou que tinha parado para atender uma ligação e que depois o carro não quis mais funcionar. Aí eu perguntei se podia dar uma olhada, ela falou que sim. Pedi que ela desse a partida, resumindo. O problema era na bateria. Coisa que eu resolvi fácil, dando uma carga com a minha, né? Segundo me contou, já fazia uns 3 anos que ela tinha aquele carro e nunca tinha feito sequer uma revisão. Resumindo, lhe dei meu cartão, expliquei mais ou menos onde ficava a minha oficina e falei que se ela quisesse, desse uma passadinha lá, que eu daria uma olhada assim, mais a fundo. Porque era meio perigoso ficar rodando com o carro assim, sem fazer manutenção. Inclusive, aquela carga que eu tinha dado na bateria só ia resolver por aquele momento. Provavelmente, quando fosse ligar o carro de novo, no final do dia, ia precisar fazer o processo de novo. Ela me olhou assim, uma cara meio estranha, né? Como se estivesse surpresa com aquilo que eu falei. Puxa, sério, moço? Nossa, eu trabalho como representante. Hoje, por exemplo, tem um monte de cliente para atender. Quer dizer que toda vez que eu parar, eu vou ter que fazer isso para... Infelizmente, sim. Eu vi que ela ficou bem desanimada. Bom, no lugar dela eu também ficaria. E depois de pensar um pouco, acabei lhe fazendo aquela proposta. Eu trocaria de bateria com ela, colocaria a minha no seu carro e depois ela passaria na oficina para eu resolver o problema de vez. Ou então, se ela preferisse, a gente podia ir direto ali na oficina, que eu daria um jeito. E foi o que fizemos, afinal. Eu tinha algumas baterias na oficina para venda. Ela falou que não estava com grana, mas que pediria para o marido passar depois para acertar. Falei que estava tudo bem, não tinha problema. Eu ainda reforcei que era muito bom para ela fazer uma revisão geral no carro. Porque, como ela mesma tinha dito, já fazia 3 anos que tinha o carro e não fazia revisão. Ela me passou o seu número, caso eu precisasse falar mais alguma coisa. Enfim, eu já estava até meio acostumado a lidar com esse tipo de situação. Para mim, era coisa corriqueira. Isso foi numa quinta-feira. Até que no sábado pela manhã, ela encostou o carro ali diante da oficina. Detalhe, ela tinha me dito que o marido passaria ali para acertar o valor da bateria, mas não tinha pintado ninguém ali. Eu também não liguei atrás. Quando a vi, me aproximei e ela já foi falando que tinha passado ali na oficina justamente para pagar a dívida, a bateria, e também para aproveitar e deixar o carro para eu dar uma olhada. Perguntou se tinha como. Eu naturalmente falei que sim, que até a tarde lhe passaria inclusive um orçamento. Como ela ia deixar o carro ali, perguntei se queria uma carona até algum lugar, mas ela disse que não. Tinha umas coisas para resolver ali perto e iria a pé mesmo. Enfim, dei uma olhada no carro dela, vi tudo o que tinha para ser feito e à tardinha lhe passei a lista com o orçamento. Por mensagem. Como fazia muito tempo que ela não fazia manutenção, o valor ficou até um pouco alto, mas ela acabou autorizando o serviço. Enfim, depois de pronto, ela pegou o carro e era para tudo ter ficado exatamente nesse pé se alguns meses depois não tivéssemos voltado a nos encontrar. Só que dessa vez, por acaso. E o detalhe
foi que esse encontro se deu num lugar que eu não pensei que pudesse encontrá-la. Quer dizer, pelo menos não sozinha. E eu falo isso porque ela tinha dito que era casada, que o marido, inclusive, ia passá-la na oficina para pagar a bateria, no fim acabou não passando. Por isso achei esquisito quando a vi sentada naquela mesa, naquela petiscaria. Quer dizer, sozinha ela não estava, mas em vez do marido, estava com outra mulher. Pelo jeito, sua amiga, até porque elas conversavam assim, de maneira bem animada. Eu costumava frequentar aquele lugar de vez em quando. Não era sempre. E é claro, fiquei surpreso ao ver a Manuela ali. Já fazia, nessas alturas, uns 5 meses que ela havia estado na oficina. Mas, naturalmente, que ela também lembrou de mim. Assim que me viu entrando pela porta. Sorriu, me cumprimentou e eu fiquei ali por perto. Pedi uma bebida, alguma coisa para comer. Eu, inclusive, notei que as duas cochichavam, né? Algo ali, uma no ouvidinho da outra. E aí olhavam para mim assim de forma disfarçada, mas olhavam. Nesse dia, eu estava bem alinhado, estava bem vestido, banho tomado, barba feita, sabe? Bem diferente daquele outro dia. Resumindo, pelas tantas, me aproximei, perguntei como é que estava o carro, se estava tudo bem. Depois ela perguntou se eu não queria sentar ali com elas. Claro que não perguntei nada sobre o marido, né? Mas sabe o que eu fiquei pensando? De repente ela não estivesse mais com o marido ou coisa parecida. Mas deu para sentir que rolou alguma coisa entre nós. Ou eu muito me enganava, ou aconteceu ali uma paquera, bem discreta, mas aconteceu. Ali naquela petiscaria, tinha um carinha cantando e tocando violão. E a gente ficou um tempinho ali curtindo aquele som, até que as duas falaram que iam embora. Para minha surpresa, quando a gente foi se despedir, a Manuela falou: escuta, Dirceu, você ainda tem o meu número? Falei que sim, que devia estar na minha agenda, no meu celular. E toda sorridente, ela completou: se quiser me ligar qualquer dia pra gente marcar de se ver, conversar, eu vou adorar. Aliás, eu não lembro onde deixei o teu cartão. Você não quer me passar o teu número de novo? Olha, sinceramente eu não imaginava que isso fosse acontecer. Mas acho que não preciso nem dizer que fiquei todo entusiasmado. Quase pedi que ela ficasse mais um pouco. Mas como ela estava acompanhada daquela amiga, achei que ficaria meio chato. O fato é que assim que elas saíram, fui procurar o seu contato na minha agenda, no celular. E aí estava, nome e telefone. Não me contive e já lhe mandei aquela mensagem. Olha, foi muito bom te reencontrar, viu, Manuela? Adorei te ver. Não demorou muito e ela retribuiu. Também gostei demais. Vamos combinar qualquer dia da gente se ver, beber alguma coisa? O que você acha? Resumindo, fomos mantendo contato. Eu, naturalmente, acabei perguntando se ela estava solteira, se não estava com ninguém, já que naquele primeiro dia ela falou no marido, no que ela imediatamente respondeu: então, Dirceu, na verdade, eu ainda estou morando com o Flávio, mas a gente já não tem mais nada um com o outro. Estamos em processo de separação. Sabe, eu li aquela mensagem, mas confesso que não entendi direito. Como assim a gente ainda mora junto, mas não tem nada a ver um com o outro? Sabe, história esquisita. Processo de separação, mas morando na mesma casa? Bom, para não acabar entrando numa roubada, né? Acabei pedindo para ela me explicar, porque eu não tinha entendido direito mesmo. Ele então falou que eles ainda estavam morando juntos apenas por uma questão de conveniência. Mas cada um dormia no seu próprio quarto. Não se relacionavam mais. Cada um tinha sua vida. Tanto isso era verdade, que aquela noite, por exemplo, ele estava sozinho lá. Quer dizer, com a amiga, né? Segundo me contou, o casal, tinham colocado a casa à venda. Estavam esperando aparecer um comprador para dividir o dinheiro e cada um seguiu o seu rumo. Bom, pelo que ela me falou, os dois não tinham filhos, embora não tenha perguntado. Achei aquilo
Confesso assim, bem esquisito, viu? Mas se ela estava dizendo que não tinha mais nada a ver com o cara, quem sou eu para duvidar? No final de semana seguinte, marcamos de sair. Eu fiquei de apanhá-la de carro, mas ela achou melhor eu não ir buscá-la na sua casa. Até por seu ex-marido não ficar pensando que era alguma provocação. Aí marcamos um lugar ali perto. Olha, quando ficamos frente a frente, eu fiquei até emocionado. Primeiro porque ela estava mais bonita ainda. Sabe? E toda cheirosa. Enfim, a gente trocou um beijo no rosto e acabamos indo àquela mesma petiscaria onde tínhamos nos encontrado por acaso aquela noite. E foi ali que, já de saída, olha, não estávamos ali sentados nem 5 minutos e já fomos trocando o nosso primeiro beijo. O fato de termos ficado juntos ali, naquela petiscaria, à vista de todo mundo, me fez ter aquela certeza de que realmente ela não tinha mais nada com o que era. Sabe, o ex-marido. Eu era separado já fazia 2 anos. Tinha um casal de filhos com a minha ex-mulher e desde então nunca mais tinha engatado relacionamento sério com ninguém. Apenas assim, um romancezinho casual. Mas uma coisa eu digo, me encantei por essa mulher. O beijo dela era uma coisa assim tão provocante que na primeira vez que a gente se beijou, o meu corpo todo se arrepiou. Coisa de louco. E ela era tão delicada e tão cheirosa. O fato é que a nossa química, como dizem por aí, combinou, deu certo, né? Tanto que acabamos tendo a nossa primeira noite já naquele nosso primeiro encontro. Eu morava sozinho, de maneira que a convidei e ela acabou posando lá em casa comigo. Passamos a madrugada toda fazendo amor. Olha, foi coisa de pele, coisa rara de acontecer. De manhãzinha, eu levantei assim, bem de mansinho para não acordá-la, e a deixei dormindo ali na cama. Preparei um café, depois fui buscar um pão e outras coisas gostosas na panificadora. E quando ela me viu, ficou surpresa quando eu servi o café da manhã pra gente ali na cama mesmo. Depois, adivinha, depois do café, acabamos nos entregando de novo um pro outro. Minha intenção, na verdade, era de passar aquele domingo todo com ela. Queria levá-la para almoçar em algum lugar, depois sair para passear, mas ela falou que não podia, tinha coisa para fazer em casa. O fato é que depois que nos despedimos, eu passei o dia todo com a imagem dela no pensamento e sentindo aquela saudade. Coisa incrível. Tinha acabado de conhecer a mulher, quer dizer, a conheci há alguns meses, mas tinha ficado com ela pela primeira vez na noite anterior. O fato é que eu só consegui enxergá-la na minha frente. Não conseguia pensar mais nada. Olha, só eu sei a vontade de vê-la de novo. De estar com ela, beijar aquela boca, abraçar aquele corpo lindo. Meu Deus, há quanto tempo que eu não me sentia daquele jeito? Muito, muito tempo mesmo. Olha, mesmo ela tendo contado todas aquelas coisas em relação ao seu casamento, confesso que fiquei com o pé atrás. Por experiência, e eu não sou um menino, a gente sempre sabe que é preciso, sabe, se manter em segurança, né? Fiquei ali me perguntando, será que não acontece mais nada mesmo entre ela e o marido? Porque convenhamos, né? É difícil acreditar que marido e mulher, mesmo que estejam assim, supostamente separados entre aspas, eles vivam ali e durmam na mesma casa sem que aconteça nada entre os dois, né? Eu, por exemplo, sempre achei uma coisa bem difícil de acontecer. Não tinha por que duvidar dela, mas em todo caso, né? No caso dela, uma mulher tão bonita. Enfim, a gente continuou se falando e nos vendo quando era possível. Eu acabei descobrindo onde ela morava. E exatamente do jeito como ela tinha me contado,
Havia mesmo uma placa de uma imobiliária ali com aquele letreiro de vende-se na grade. Ou seja, ela não tinha mentido. Devia estar mesmo esperando apenas vender o imóvel para pegar a parte do dinheiro e tomar o seu rumo. Numa dessas vezes que ficamos juntos, eu cheguei a propor: escuta, Manuela, estava aqui pensando, você não quer se mudar lá para casa? Assim você não precisa ficar esperando aparecer um comprador aí para tua casa. Ela olhou para mim meio séria. Você tá me propondo que eu vá morar com você, Disseu? Mas, nossa, a gente se conhece há tão pouco tempo. Mas e daí? Se você quiser, pode se mudar hoje mesmo. Eu ia adorar. Aproveitei o momento e, mesmo achando que era precipitado da minha parte, até um exagero, confessei que já estava gostando dela de verdade. No fundo, nem eu mesmo tinha certeza do que sentia. Mas eu me conhecia, né? Se ainda não estivesse caído de paixão, faltava pouco. Só que ela não se animou muito com a minha proposta, não. Falou que tinha medo de se mudar e o ex-marido ficar enrolando para fechar logo a venda da casa, porque, segundo ela, ele não tinha demonstrado tanto interesse assim em se desfazer do imóvel. Ela tinha medo que ele acabasse desistindo daquilo e a enganasse em relação a isso. Eu até já conheci o cara. Nunca tinha conversado com ele, mas já o tinha visto algumas vezes, porque volta e meia eu passava ali na frente da casa. Fomos levando daquele jeito. Volta e meia passava ali na frente, até para dar uma fiscalizada, né? Até que dali uns 3 meses, mais ou menos, fazia umas 2 ou 3 semanas que eu não passava na frente da casa dele. Resolvi passar de novo e reparei que a placa da imobiliária não estava mais ali, naquela grade. Olha, me bateu até uma certa euforia na hora, porque a primeira coisa que eu pensei: venderam. Tinha aparecido um comprador. O que eu fiz? Liguei para ela na mesma hora, para saber da novidade. Só que ela não me atendeu. Provavelmente devia estar atendendo algum cliente. Mandei mensagem perguntando se eles tinham conseguido vender a casa, até porque não tinha mais placa. E somente depois foi que ela foi responder. Falou que passaria na oficina mais tarde para a gente conversar, inclusive sobre isso. Olha, eu fiquei numa empolgação, numa euforia que não tinha tamanho. Naquelas alturas, eu já não tinha mais dúvida sobre o que sentia por ela. Tudo que eu mais queria era que ela resolvesse aquela pendência o quanto antes, saísse daquela casa, deixasse de viver debaixo do mesmo teto que aquele cara. Quando estava escurecendo, fiquei ali esperando ela passar na oficina. Estava pensando até em comemorar, levá-la para jantar em algum lugar, ou então abrir um vinho. Só que quando ela chegou, não estava com a cara muito boa. Eu percebi que tinha alguma coisa de errado. Sua expressão estava esquisita. E quando fui lhe dar um beijo, ela nem mexeu os lábios. Sabe, permaneceu ali imóvel, como se fosse uma boneca. Ué, estranhei, claro, né? O que houve, amor? Tá tudo bem? A gente precisa conversar disso. Olha, eu não sei nem explicar. Mas só aquela frase, e do jeito como ela falou, me bateu um pressentimento tão ruim. Pedi que ela falasse, e nessa hora, ela baixou os olhos e suspirou. E falou aquilo que, para mim, não foi uma simples declaração. Para mim, não foi uma simples revelação. Para mim, foi uma bomba. A casa não foi vendida, disse. A gente só tirou a placa lá, mas não foi vendida. Na verdade, desistimos de vender. Desistiram? Ué, como assim? Desistiram por quê? Disseu, não fica magoado comigo. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer, juro. Mas eu conversei com o Flávio e... Enfim,
Em nome de tudo aquilo que a gente já viveu, a gente resolveu voltar. Voltar? Voltar o quê? Você vai ficar com ele? Vai reatar o casamento? Que conversa é essa, Manuela? Você tá brincando comigo, né? Ela nem respondeu. Se bem que precisava. Claro que não precisava. Bastava olhar para ela, ver o seu jeito, os olhos no chão, sem coragem sequer para me encarar. Ela não estava com jeito de quem estivesse brincando. Depois pediu desculpas de novo. Disse que não queria que eu ficasse com raiva dela, mas que não podia fazer nada. E simplesmente me deu as costas e saiu. Eu fiquei ali pensando. Não podia fazer nada? Como que não podia? É claro que podia. Se gostasse de mim, do jeito que eu imaginava, do jeito que eu gostava dela, podia sim. Dizia não por ex-marido e ficava comigo. Imagina o estado em que eu fiquei. Eu pensando que a casa tinha sido vendida, que dali para frente tudo seria diferente. E no fim ficou diferente mesmo. Só que não do jeito que eu imaginava. Tudo desandou. Ela tinha conversado com o sujeito e os dois tinham resolvido fazer mais uma tentativa. Ali eu fiquei com uma raiva. Eu fiquei sentindo tanta... Fiquei revoltado, juro que fiquei. E ela ainda disse mais. Que as famílias andavam se metendo no relacionamento deles, dando conselho, no fim, acabaram entrando no acordo. E quem se danou no fim fui eu. Acabei ligando para ela depois, porque eu não estava convencido, perguntando se não tinha mesmo nenhuma saída, se não tinha como voltar atrás. Não tinha chance dela... Mas ela falou que não. Mais uma vez pediu que eu entendesse e que, inclusive, parasse de procurá-la. Porque não queria que isso acabasse atrapalhando a reconciliação dos pombinhos. Repito, eu fiquei com muita raiva. Não sei nem de quem, se dela, se daquele marido dela, ou de mim mesmo. Você é tão trouxa, você é tão infantil, mesmo com a idade que eu tenho. Ninguém se apaixona do jeito que eu me apaixonei, não com a minha idade. Olha, eu me afundei numa tristeza, porque era algo que eu não estava esperando. Estava tudo combinado na minha cabeça, tudo. Cheguei a pedir que ela fosse morar comigo antes mesmo de vender a casa. Essa mulher me conquistou com tanta facilidade, sei lá o que houve. Entrou na minha vida, assim, sabe? Dali a pouco saiu. Foi doído, muito doído. Mas o que eu posso fazer? Absolutamente nada. Você não manda na pessoa, não pode decidir por ela. O que você sente não pode, não serve para os dois, não dá para dividir. E o que ela sentia por mim, não era nada assim, além da conta, viu? Ficou ali comigo, porque estava sozinha ali, mas gostar mesmo, não gostava. Mas não gostava, se gostasse, estaria rezando para vender a casa, e mesmo que não vendesse, estaria comigo, quando eu convidei ela para morar e deitar na minha cama. Ela não quis. Sabe por que não quis? Porque não gostava de mim tanto assim. Não gostava. Se fosse o contrário, eu já estaria com ela. Mas não. E também não quero, sabe, julgá-la ou condená-la, porque não gostar de mim. A gente não manda no coração, mas não gostava. Tive de entender e de aceitar. Não podia forçá-la a ficar comigo. Se eu pudesse, forçaria, juro. Convenhamos, ela tinha decidido fazer mais uma tentativa com o cara. É porque aquilo que ela sentia por mim era pequeno. E devia sentir alguma coisa pelo cara também. Tudo bem. Eu sei que os dois tinham história, tinham um casamento. Mesmo assim, foi muito triste. Apesar de morarmos no mesmo bairro, a gente nunca mais se viu. Até porque eu evito passar perto da casa onde ela mora. Tudo para não correr o risco de vê-la de novo, principalmente se for
com aquele traste do marido dela. Tudo para não sofrer mais do que já estou sofrendo. Às vezes, eu penso até que meu destino é ficar sozinho mesmo. Minha ex-mulher, por exemplo, foi ela que me deixou, me abandonou e olha, tudo parecia bem entre a gente. Nem o fato de ter os 2 filhos e pequenos a impediu de me abandonar. Aí depois vem a Marcela e termina comigo assim, sem mais nem menos. Quando pensei que as coisas estavam se ajeitando, veio a vida e me deu outra rasteira. Acho que nasci para ser só. Quem sabe seja esse o meu destino mesmo. É tão difícil a gente conhecer alguém especial, se apaixonar. Agora, mais difícil ainda é ser obrigado a esquecer, depois de estar gostando da pessoa, a tirar da cabeça, arrancar aquela pessoa do coração assim, à força, na marra.